Capítulo 8, Liberdade do Medo, parte 2. Experimentei uma reviravolta significativa no sentido de adentrar a liberdade dos filhos de Deus na minha primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos. No passado, eu havia investido muito, não apenas em transmitir uma imagem positiva, mas também em pensar com demasiada frequência em quem estaria me observando. Minha autoimagem de um homem de Deus e de disciplinado discípulo devia ser preservada a qualquer custo. Minhas vorazes inseguranças faziam meu senso de autoestima subir e descer, assim como um veleiro ao sabor do vento, da aprovação ou da desaprovação dos outros. Foi um momento supremo de libertação, ficar em pé, chutar o pedestal para longe e dizer simplesmente: Meu nome é Brennan, sou um alcoólico. Meu mentor espiritual certa vez me disse: Brennan, deixa disso de parecer e de falar como um santo, vai ser melhor para todo mundo. Viver pela graça inspira uma consciência crescente de que sou o que sou aos olhos de Jesus e nada mais. É a aprovação dele que conta. Fazer de Jesus o nosso lar, do modo que ele faz de nós o seu, leva-nos a ouvir criativamente. Já passou pela sua cabeça que eu esteja orgulhoso de você, de que você tenha aceitado o dom da fé que lhe ofereci? Orgulhoso de que você tenha me escolhido livremente depois que eu o escolhi? Orgulhoso de que, com todas as suas rugas e verrugas, você não desistiu? Orgulhoso de que você confie em mim o bastante para tentar, vez após outra? Você faz ideia de quanto eu valorizo o fato de você me querer? Quero que você saiba quanto sou grato quando você para sorrir e confortar uma criança perdida. Sou grato pelas horas que você dedica para aprender mais a meu respeito, pela palavra de encorajamento que você ofereceu a seu surrado pastor, por sua visita ao confinado, por suas lágrimas pelo retardado. O que você fez a eles, fez a mim. Minha tristeza é quando você não crê que o perdoei totalmente, ou quando você não se sente à vontade para se aproximar de mim. A oração é outra área em que muitos têm dificuldades porque não estão conscientes de que na liberdade do espírito há tantos modos de orar quantos cristãos existem. A regra cardeal da oração permanece o dito de Don Chapman: ore como você consegue, não ore como você não consegue. Suponhamos que você dê para sua filha de 3 anos um livro de colorir e uma caixa de giz de cera como presente de aniversário. No dia seguinte, ostentando o sorriso orgulhoso que somente um pequenino pode dar, ela apresenta as primeiras figuras para sua inspeção. Ela coloriu o sol de preto, a grama de roxo e o céu de verde. No canto interior, ela acrescentou maravilhas confusas de placas flutuantes e anéis suspensos. À esquerda, um arsenal de rabiscos coloridos e despreocupados. Você se maravilha diante dos traços ousados dela e intui que sua psique está lutando contra a sua própria pequenez cósmica diante de um mundo grande e feio. Mais tarde, no escritório, você compartilha com sua equipe o primeiro esforço artístico de sua filha e faz veladas referências às obras mais precoces de Van Gogh. Nenhuma criancinha é capaz de colorir mal, tampouco nenhum filho de Deus é capaz de fazer uma oração ruim. Um pai se deleita quando seu pequenino, deixando de lado seus brinquedos e amigos, corre até ele e se atira em seus braços. Enquanto abraça seu pequenino junto de si, o pai pouco se importa se a criança está olhando ao redor, sua atenção passando rapidamente de uma coisa para outra ou apenas se aconchegando para dormir. Essencialmente, a criança está escolhendo estar com seu pai, confiante do amor, do cuidado e da segurança que são seus braços. Nossa oração é bem semelhante. Nós nos aconchegamos nos braços do Pai, em suas mãos amorosas. Nossa mente, nossos pensamentos, nossa imaginação podem saltar de um lugar para o outro. Podemos até mesmo cair no sono. Porém, estamos essencialmente escolhendo permanecer durante esse tempo na intimidade com nosso Pai, nos entregando a Ele, recebendo seu amor e cuidado, deixando que Ele desfrute de nós à vontade. É oração simples, é oração bem infantil mesmo. É oração que nos abre para todos os deleites do reino. A ternura de Jesus não é de modo algum determinada pelo modo como oramos ou pelo que somos ou fazemos. A fim de nos libertar para mostrarmos compaixão a outros,
Jesus nos chama a aceitar a sua compaixão em nossa vida, a nos tornarmos gentis, zelosos, compassivos, perdoadores conosco em nossos fracassos e carências. A compaixão pelos outros não é uma virtude simples, porque evita julgamentos bruscos, certo ou errado, bom ou mal, herói ou vilão. Ela busca a verdade em toda a sua complexidade. A compaixão genuína significa que, ao mostrarmos empatia pelos planos fracassados e amores incertos de outra pessoa, mandamos a mensagem: sim, maltrapilho, eu entendo você. Também já passei por isso. Conta a história que uma jovem dinâmica mulher de negócios mostrava sinais de fadiga e estresse. O médico receitou tranquilizantes e pediu que ela voltasse para uma consulta 2 semanas depois. Quando ela voltou, ele perguntou se ela sentia-se diferente. Não, mas tenho observado que as outras pessoas parecem estar bem mais relaxadas. Normalmente, vemos os outros não como eles são, mas como nós somos. Uma pessoa é, num sentido real, o que ela vê, e ver depende dos olhos. Jesus usa a metáfora dos olhos mais frequentemente do que a da mente ou da vontade. O velho provérbio diz: os olhos são as janelas da alma. Contém uma profunda verdade aqui. Nossos olhos revelam se nossas almas são espaçosas ou entulhadas, hospitaleiras ou censuradoras, compassivas ou repreensoras. O modo como vemos os outros é normalmente o modo como vemos a nós mesmos. Se fizermos paz com nossa humanidade falha e abraçarmos nossa identidade de maltrapilho, somos capazes de tolerar nos outros o que era antes inaceitável em nós mesmos. Certa noite, um jovem aparentemente absorto em si mesmo chegou à nossa porta para levar nossa filha, Simone, para sair. Enquanto esperava no hall, Simone, terminando suas abluções, ele se impertigou, afetou diversas poses, murmurou algumas futilidades monossilábicas, estudou obliquamente a própria figura no espelho, bocejou ocasionalmente e tentou emitir um ar garboso de relaxamento. Perguntei a mim mesmo: quem é esse jovem paspalho? Será ele a personificação narcisista da complacência presunçosa ou uma tocante encarnação do isolamento e da solidão dos jovens, aos quais se nega o acesso à sua própria profundidade espiritual? Por trás da máscara das poses estudadas e das vaidades menores, haveria um anseio aguardando redenção? O julgamento depende do que vemos, de quão profundamente olhamos para o outro, de quão honestamente encaramos a nós mesmos, de quão dispostos estamos a ler a história humana por trás do rosto apavorado. A gentileza de Jesus para com os pecadores fluía de sua capacidade de ler seus corações. Por trás das poses mais emburradas e dos mais desconcertantes mecanismos de defesa das pessoas, por trás dos seus ares de arrogância, por trás do seu silêncio, do seu desdém e dos seus litígios, Jesus via criancinhas que não haviam sido amadas o bastante e que haviam parado de crescer porque alguém havia deixado de acreditar nelas. Sua extraordinária sensibilidade levava Jesus a falar dos fiéis como crianças, por mais altos, ricos, inteligentes e bem-sucedidos que fossem, certo de sua salvação pela graça única de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase é o pulsar do coração do Evangelho, uma jubilosa libertação do medo do resultado final, uma convocação à autoaceitação, à liberdade para uma vida de compaixão para com os outros. É óbvio que não estamos tratando aqui de uma questão evangélica trivial. O amor compassivo é o eixo da revolução moral cristã e é o único sinal jamais dado por Jesus pelo qual um discípulo seria reconhecido. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O novo mandamento fundamenta a nova aliança no sangue de Jesus. João 13, versos 34 e 35, deixou isso claro. O amor fraternal é um preceito tão central que Paulo não hesita em declará-lo num cumprimento de toda a lei dos profetas. Leia Romanos 13, dos versos 8 ao 10. O perigo aqui não é o exagero ou a ênfase excessiva.
O perigo espreita em nossas sutis tentativas de racionalizar nossa moderação com respeito a esse assunto. Dar a outra face, andar a segunda milha, não oferecer resistência à ofensa e perdoar 70 vezes 7 não são caprichos do Filho do Homem, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. A razão exige moderação no amor, como em todas as coisas, escreve John Mackenzie, mas a fé destrói a moderação aqui. A fé não tolera o amor moderado a um semelhante mais do que tolera um amor moderado entre Deus e o homem. Mais uma vez, a gentileza para conosco constitui o cerne de nossa gentileza para com os outros. Quando a compaixão de Cristo é interiorizada e apropriada pelo eu, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, Mateus 12:20, ocorre a reviravolta de uma postura de compaixão para com os outros. Numa situação em que causa e efeito se confundem, a trilha da gentileza traz cura para nós mesmos, e a gentileza para conosco produz cura nos outros. A solidariedade para com os maltrapilhos liberta aquele que recebe a compaixão e liberta o que a concede na consciência alerta de que eu sou como o outro. Certamente que o amor duro e a disciplina têm seu lugar na família cristã. Se não forem ensinadas a diferenciar o certo do errado, crianças podem tornar-se facilmente neuróticas. Entretanto, apenas a disciplina administrada com amor é corretiva e produtiva. A disciplina que brota da ira e do espírito de vingança é desagregadora na família e contraproducente na igreja. Apresentar um ultimato a um adolescente viciado, busque tratamento ou saia daqui, é uma reação amorosa e talvez salvadora, desde que uma distinção clara entre a ação e o agente seja mantida. Com grande sabedoria, observou William Shakespeare. Às vezes, é necessário ser cruel para ser bom. Os Alcoólicos Anônimos foram fundados em 10 de junho de 1935, em Akron, Ohio, por Bill Dr. Bob. Em seus estágios iniciais, levantou-se um vivo debate sobre as qualificações necessárias para tornar-se um membro. Deveriam determinados indivíduos ser excluídos por alguma razão qualquer, como fazem outros clubes? Quem entra e quem é deixado de fora? Quem decidiria qual alcoólico era digno ou não? Alguns do grupo central pressionaram para que se limitasse a membresia a gente de responsabilidade moral reconhecida. Outros insistiam que o único requisito deveria ser as simples admissões. Acho que sou um alcoólico, quero largar a bebida. De acordo com 12 Passos e 12 Tradições, cujo autor permanece, é claro, anônimo, o debate foi resolvido de um modo bastante incomum. Era o ano 2 no calendário dos Alcoólicos Anônimos. Naquele tempo, não havia nada para ser visto além de 2 grupos anônimos de alcoólicos avançando com grande esforço, tentando manter seus narizes acima da água. Um novato apareceu num desses grupos, bateu a porta e pediu para entrar. Ele falou de forma franca com o membro mais veterano do grupo e deixou logo claro que era um caso desesperado. Mais do que qualquer coisa, ele queria se recuperar. Preciso confessar que sou vítima de outro vício que traz um estigma ainda maior do que o do alcoolismo. Vocês talvez não me queiram entre vocês. Vocês permitem ou não que eu faça parte desse grupo? Ali estava o dilema. O que o grupo deveria fazer? O membro veterano chamou outros 2 e confidencialmente expôs-lhe os fatos explosivos. Ele disse: E agora? Se dermos as costas a esse homem, ele logo vai estar morto. Se o admitirmos, só Deus sabe os problemas que ele vai gerar. Qual a resposta de vocês, sim ou não? No primeiro momento, os veteranos só conseguiam enxergar as objeções. Nós só lidamos com alcoólicos, eles disseram. Será que não deveríamos sacrificar esse pelo bem dos outros? Assim, seguiu a discussão, o destino do recém-chegado permanecendo na corda bamba. Então, um dos 3 falou num tom muito diverso. O que estamos com medo, ele disse. É da nossa reputação? Temos muito mais medo do que as pessoas podem dizer do que dos problemas que esse alcoólico possa de fato trazer. Enquanto conversamos, 5 palavrinhas não me saem da cabeça. Algo fica repetindo. O que o mestre faria? Nenhuma outra palavra foi dita.
Voltemos por um momento ao livro Os Irmãos Karamazov, que despeja uma tremenda acusação contra a Igreja Católica. Em incontáveis ocasiões, ela pecou contra a liberdade dos filhos de Deus. Mas, para ser honesto, as acusações não se aplicam apenas à Igreja Católica. Ou, por acaso, hereges e bruxas não foram também queimados nas igrejas de Lutero e de Calvino, e não foram os oponentes combatidos com violência em vez de compelidos com amor? Todas as coisas das quais a Igreja Católica é acusada no que diz respeito à falta de liberdade, arbitrariedade, autoritarismo e totalitarismo não estão por acaso presentes em outras formas e formatos mais ou menos disfarçados entre os cristãos de outras confissões e ainda com mais frequência nas pequenas seitas de que nas grandes igrejas? Nada disso, no entanto, é conclusivo. A coisa conclusiva é a liberdade do Evangelho de Jesus Cristo. O fundamento é a fonte de nossa liberdade, não jaz em nós mesmos, que somos por natureza escravos do pecado, mas na liberdade da sua graça, que nos liberta em Cristo pelo Espírito Santo. Somos libertos da escravidão do pecado. Para quê? Para a graça salvadora do Deus vivo. O grande inquisidor, um velho de face enrugada e olhos fundos, termina finalmente sua inflamada acusação contra a ingenuidade e o idealismo de Jesus. Quando o inquisidor terminou de falar, ficou esperando por algum tempo que seu prisioneiro lhe respondesse. Aquele silêncio pesava sobre ele. Ele via que o prisioneiro o havia ouvido atentamente durante todo o tempo, olhando com gentileza no rosto e não mostrando evidentemente qualquer desejo de replicar. O velho ansiava que ele dissesse alguma coisa, por mais amarga e terrível que fosse. Ele, porém, aproximou-se de repente do velho e, em silêncio, beijou seus lábios envelhecidos e enxágues. Essa foi sua única resposta. O velho estremeceu. Seus lábios se moveram, ele foi até a porta, abriu a porta e foi embora. Aquele beijo fulgurava o coração daquele velho.